Pronto, então eu vou fazer a apresentação novamente. Boa noite. Estamos iniciando a terceira aula do curso de BTMT do CTPC, Centro Técnico Profissionalizante do Ceará, para a turma de Antonina, Campos Sales e Araripe. Então a gente, nesse primeiro momento, vai fazer uma revisão da aula de ontem, que foi sobre as redes de distribuição. E eu estou gravando a tela para o pessoal que vai assistir em outro momento e vamos para a apresentação. Aí vocês vão me dizer se estão conseguindo visualizar o slide, tá bom? Alguém poderia falar aí no microfone? Não apareceu nada aqui ainda não. Aqui também não. No meu também não. Deixa eu ver, viu? No meu também não. Eu acho que foi nenhum. Nem no meu, também não apareceu também não. Ainda não. Agora sim. Pronto, estão vendo aí uma rede? Agora tá normal. Pronto, agora apareceu aqui. Pronto, agora tá tudo ok. Ótimo. Então, estou iniciando aí com a imagem de várias redes de distribuição, torres, né? Que aí elas vão variar de acordo com o nível de tensão. À medida que você vai levando... Ó, tá aparecendo a rede de transmissão agora. Isso, pronto. Então, à medida que você vai elevando o nível de tensão, você precisa também aumentar o tamanho da torre, né? Para isolar a terra dos cabos carregados, né? Através do ar, que é um isolante natural. Então, temos aí as torres maiores, tem essas mais quadradas aí do meio, tem outras do canto das subestações e várias linhas de transmissão, né? Bom, então é isso para a gente introduzir a revisão, que são a revisão das redes elétricas de distribuição. As redes elétricas de média tensão do sistema são essenciais para transporte de energia elétrica, conectando usinas geradoras a centros de consumo, né? Então, como eu falei ontem, tudo se inicia lá na geração, quando um tipo de energia é aproveitado na forma de energia elétrica, né? Uma parte dela, seja a hidrelétrica, seja a solar, a eólica e as demais energias. E elas precisam ser transmitidas da geração, que geralmente ficam em pontos distantes, de onde as pessoas estão, para os grandes centros de consumo, né? Então isso é feito primeiramente através das linhas de transmissão e quando chega mais próximo, através das redes de distribuição, que é o foco da nossa disciplina, tá bom? Então, iniciando esse slide de revisão, vamos revisar os conceitos básicos de tensão, corrente e potência elétrica. Então, a tensão, a corrente e potência são grandezas fundamentais em eletricidade. A tensão, como a gente falou nessas aulas, é a força que impulsiona a corrente, né? Ela tem duas referências, o ponto carregado e também o ponto de referência, e entre elas duas é gerado uma corrente, né? Ela impulsiona essa corrente do ponto de maior potencial, o ponto carregado, para o ponto de menor potencial, a referência, certo? Então, essa tensão ela é medida em volts, como a gente falou, que é representado por esse V maiúsculo. E já a corrente, ela é o fluxo dos elétrons de forma ordenada. Eles obedecem uma ordem, né? De um ponto a outro do circuito. E ela é medida, expressa em amperes, que é representada com a letra A maiúscula, certo? E já a potência, por último, ela é a taxa do consumo de energia com relação ao tempo, medida em watts, né? Então, a potência elétrica é o quanto de energia eu transformo em trabalho em um período de tempo, certo? Tem alguém querendo participar? Deixa eu ir lá para permitir. Que é o Luiz, né? Então, seja bem-vindo, Luiz. Estamos aí fazendo uma revisão da aula de ontem sobre as redes de distribuição.
Então deixa eu voltar aqui para a tela. Então, como eu havia falado, a potência elétrica ela é medida em watts, né? Representada pelo W maiúsculo. Ótimo. Então, ó, fazendo aí um aparato, a tensão ela é a diferença de potencial entre dois pontos. A corrente é o fluxo, desculpa, dos elétrons através de um condutor. E a potência é a taxa de consumo de energia. Taxa de consumo de energia é a potência elétrica, tá bom? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, de boa. Tranquilo, né? Então vamos prosseguir. Então aqui temos uma imagem bem realista de um cabo, né? Ó, de distribuição, os cabos com várias conjuntos de cobre, né? Internamente. Para a gente falar agora dos tipos de condutores e isolantes, tá bom? Utilizados nas redes. Então o texto fala o seguinte, que os condutores, eles são materiais que permitem a passagem da corrente elétrica, certo? Então, devido a esses materiais, a característica química e física desses materiais, né, do cobre, do alumínio, eles têm tendência a perder elétrons, certo? Então, eles com facilidade permitem que os elétrons livres da eletricidade fluam entre eles, tá bom? Então, eles são bons condutores de eletricidade. Enquanto isso, os isolantes, eles impedem a passagem, porque devido às características do material do átomo, né? Seja o carbono, o PVC, o XLPE, enfim, vários tipos de materiais isolantes, né? A borracha, o plástico em si, né? São materiais que têm por característica ganhar elétrons, né? Então eles não permitem com facilidade que os elétrons fluam por eles, né? Certo? Então são assim esses materiais, tá bom? Os materiais isolantes, que aí são no dia a dia mais comuns o PVC para isolação de cabos e esses que eu falei, né? Bom, aí dando continuidade, os condutores mais comuns em rede de média tensão são o cobre e o alumínio, né? Eu até já havia adiantado para vocês a questão do uso do alumínio, por ele ser mais leve, né, que o cobre, apesar que ele tem ser um material que tem uma resistividade maior do que o cobre. Porém, por essa questão de peso, ele ter sido amplamente usado em preferência ao cobre, apesar do cobre ter uma resistividade menor. Pela própria característica das transmissões, né, que são longas distâncias e tudo mais, né? Estou só conferindo aqui na tabela periódica a questão dos condutores. Por exemplo, o alumínio ele tem 13 prótons, né? Que no caso na divisão seria 2, 8, aí já 10, né? E sobra 3. Ou seja, na última camada ele tem 3 elétrons. Ou seja, ele tem mais facilidade em perder esses elétrons para outros átomos. Por isso que eles permitem com facilidade que os elétrons da energia fluam por ele, né? Bom, então esses são os principais materiais, né? O cobre e o alumínio. Então, enquanto isso, os isolantes, eles podem ser feitos de porcelana, por exemplo, vidro, borracha ou outros materiais, né? Porcelana e vidro mais nos isoladores, né? Do que borracha mais para os isolantes dos próprios cabos, né? Bom, então, fazendo um resumo, primeiro ponto, os condutores, que pode ser cobre, mais nos fios residenciais, né, de consumo. E alumínio, maior aplicação nas linhas de transmissão e distribuição também, porque média tensão é o alumínio nu, né,
porque é o próprio oxigênio em volta que faz a isolação e o espaçamento, né? E também o aço, que é utilizado como que a gente chama de alma, né? No centro do cabo tem uma peça de aço que, apesar do aço não ser um bom condutor, como é condutor, mas não é bom como o cobre e o alumínio. Porém, por ele ter uma resistência à tração, né, muito grande, ele é utilizado para dar sustentação ao fio de uma torre a outra, né? E por volta dele vem o alumínio para garantir uma maior condutividade, tá bom? Aí, segundo ponto, os isolantes, que pode ser tanto os exemplos de porcelana, de vidro, para os isoladores, que a gente vai ver também os tipos de isoladores ao decorrer da disciplina, e a borracha, o PVC, o XLPE, que são isoladores, na verdade, são isolantes dos cabos, né? São isolantes dos cabos, tá bom? E por último, os tipos de aplicação podem ser aplicados em linhas aéreas, como também os cabos subterrâneos, né? Que nesse caso as linhas aéreas são geralmente de alumínio nu, né? Ou seja, isolado apenas pelo oxigênio. E os cabos subterrâneos, por estarem ali próximos uns dos outros, nas linhas subterrâneas, geralmente cabos de cobre ou também de alumínio, só que com a isolação, que geralmente é isolação dupla, né? Que são os cabos que a gente chama de PP. Ótimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os transformadores, né? Para fazer uma introdução. Então tá aqui uma bela imagem de um transformador de subestação que está pegando aí a tensão da rede e está abaixando ou elevando essa tensão, né? E no decorrer da disciplina a gente vai ver os tipos de transformador também. Por hora a gente vai ver apenas a teoria, né? Ô Neto, me tira uma dúvida. Sim. Para fazer manutenção em subestação, tipo, o que nós estamos fazendo, o MTBT não pode, só pode se concluir também o eletrotécnico, né? Assim, eu não saberia te dizer no momento quais são as especificações do trabalho que vocês podem realizar, porque aí a gente teria que pegar deixa eu ver, tem alguém que quer me perturbar. A gente teria que pegar calma, tá querendo voltar. Pegar a descrição que tem no CFT, no Conselho dos Técnicos, de tudo o que vocês podem realizar, certo? Por exemplo, se eu não me engano, o eletrotécnico, ele pode trabalhar em subestações até 69, se eu não me engano. Não sei se é isso mesmo, porque às vezes a gente confunde um pouco. Por exemplo, eu como tecnólogo em automação, eu posso trabalhar em média tensão, até 13,8 kV, certo? Aí cada curso, cada área da eletricidade, ela tem lá no CFT as suas atribuições, melhor falando, né? O nome certo é atribuições de cada profissional, tá bom? Mas a gente pode pesquisar isso, posso dar uma pesquisada e mandar no grupo para vocês, tá bom? Ou perguntar a Vai se ele tem já um material pronto sobre isso, viu? Pô, beleza, meu garoto. Tranquilo. Então vamos voltar aqui a falar dos transformadores, né? Porque no momento o que nos importa é falar sobre a teoria de que quando você gera energia, como eu falei ontem, você precisa primeiro elevar ela para níveis mais altos de tensão, para que elevando a tensão você diminui a corrente, porque a potência ela é um produto, ou seja, uma multiplicação da tensão vezes a corrente. Então, se tu tem uma mesma potência, que é a que está sendo consumida em uma cidade, em uma região, e tu aumenta a tensão, tu vai diminuir a corrente. E diminuir a corrente, tu vai permitir que tenha menos perdas durante o percurso, perdas por IR, ou seja, corrente vezes resistência, porque como a gente falou, o cabo, apesar de ser condutivo, ele tem pequenas resistências. Aí quando multiplica pela corrente,
vai ser igual à queda de tensão, certo? No cabo. E quanto menor, melhor falando, for essa queda de tensão, mais eficiente é o sistema. Por isso que a gente diminui a corrente, aumentando a tensão nos transformadores, certo? Isso a gente vai ver com calma nos próximos slides. Mas adiantando, o que é basicamente o transformador? Ele tem de um lado o primário, que é um enrolamento de fio, né? Um indutor, uma bobina, né? Então, à medida que você, de um lado, você faz o enrolamento de fio e você conecta a tensão de entrada e de forma isolada do outro lado, digamos assim, em outra parte do transformador você tem um secundário. Que se ele aí cada volta de fio a gente chama de espiras, né? De espiras. Aí na verdade não é assim, deixa eu falar bem explicado. Tipo, do lado tu tem uma quantidade X de espiras e do outro, se tu tem uma quantidade maior de espiras, tu vai aumentar a tensão. Por quê? Quando passar uma corrente no primário, vai gerar um campo magnético. Aí a bobina do secundário ele vai captar esse campo magnético e vai gerar corrente. Então, se no secundário tem mais espiras que no primário, a tendência é essa tensão aumentar, uma maior tensão. E de forma contrária, se no secundário tu tem menos espiras que no primário, tu vai abaixar essa tensão. Pronto, então essa é a grande sacada do transformador. Se tu tem uma quantidade X na entrada no primário. Aí no secundário, se tu tem uma quantidade maior de espiras, tu vai elevar a tensão de forma proporcional à relação entre a quantidade de espiras do primário e a quantidade de espiras do secundário. E aumentando a tensão, que são geralmente os transformadores que estão nas subestações de saída das usinas de geração, tu vai entregar essa tensão mais elevada para as redes de transmissão. Aí quando elas percorrem a região da linha e chegam próximo aos centros consumidores, que tem as subestações de alta para média, aí tu vai ter um transformador que agora no primário ele vai receber uma tensão elevada, geralmente 138.000, 230, 500 kV, né? E tu vai pegar essa tensão, aí no secundário do transformador, agora ele tem uma quantidade de voltas de espiras, né? Do enrolamento menor. Então, se tu tem uma quantidade menor do secundário do que no primário, esse campo magnético que ele vai captar no secundário vai ter uma corrente menor. Então, essa corrente, vezes a resistência, vai dar uma tensão. Então, tu vai ter uma tensão menor no secundário, que aí, geralmente tu vai baixar para 34,5, 13,8 kV, que é média tensão, é a tensão de distribuição, para ser distribuído nas cidades, né? Através dessa rede de média que a gente vê por aí nas ruas. Para lá na frente, quando estiver já bem próximo do consumo, seja das residências, das fábricas, ressaltando que algumas fábricas elas têm subestação própria para receber já em alta tensão, devido à grande potência instalada. Bom, mas vamos pegar o exemplo das ruas. Então, quando ela chega numa rua, aí vai ter lá um outro transformador, que é para pegar de 13.800 de média. Aí, no secundário desse transformador, vai ter menos ainda espiras, para transformar de 13.800 para 220 fase neutro e 380 fase, que é a tensão de consumo, né? Tensão de entrega para os consumidores. Então essa é a grande sacada do transformador. Primeiro você eleva a tensão para evitar as perdas por efeito Joule, por aquecimento, as perdas por corrente vezes resistência do cabo, né? Para quando chegar lá próximo do consumidor, aí tu baixa novamente a tensão para entregar em um nível que o consumidor vai utilizar, né? Vai ligar seus equipamentos, seja em 220, fase neutro aqui no Nordeste, seja em 127, fase neutro em estados como Minas Gerais, São Paulo, que possivelmente vocês vão trabalhar também, né? Viajando. E lá em Minas, São Paulo, lá é 220, fase.
enquanto que aqui no Nordeste é 380 fase, né? Que aí é preciso ter esse certo cuidado com relação aos níveis de tensão, né? E esses são os principais, né? Aqui no Nordeste, 220 fase neutro e 380 fase, nos sistemas trifásicos, né? E lá em Minas, São Paulo, no Sul, né? Sul e Sudeste, geralmente, dependendo da região, né? 127 fase neutro e 220 fase, tá bom? Então tem todas essas relações de níveis de tensão. Bom, então ó, a descrição diz que os transformadores de média tensão são dispositivos que alternam a tensão e a corrente de um circuito elétrico e em redes de média tensão são utilizados para reduzir a tensão da linha de transmissão para níveis mais seguros para o consumo, né? Que é exatamente isso que eu falei. Questão de elevar primeiro para transmitir e depois abaixar para consumir. Bom, que é o que a gente chama de transformadores de potência, certo? Para transmissão e distribuição. De potência, porque por ele vai passar uma grande potência. Através de uma tensão bem elevada e de uma corrente baixa, né? Relativamente baixa, tá bom? Mas assim, uma grande potência. Porque pensem, se num transformador de média tensão de 13,8 kV tá passando 1 ampere e a gente faz 1 ampere vezes 13.800 volts, isso dá 13.800 watts, né? Então isso já é uma grande potência. Ou seja, 13,8 kW, né? 1 ampere, mas se for 10, né? Aí vai dar 138 kW. Ou seja, devido a ser uma tensão bem alta, à medida que você vai tendo no circuito do transformador uma corrente 1 ampere, 2, 50, né? Já é um nível de potência alto que está passando por ele, né? Bom, aí os transformadores de distribuição, que foi o exemplo que eu dei agora do de 13,8 kV, né? Eles servem para alimentar as cargas individuais ou grupos de cargas. Ou seja, cargas individuais, por exemplo, na zona rural, um terreno que não tem acesso à rede de energia. Aí tem, a 1 quilômetro está passando uma rede média. Aí lá o proprietário geralmente vai comprar de forma particular os postes de média tensão, os cabos, os isoladores, todo o sistema, né? O transformador, disjuntor, tudo, para trazer a energia em média tensão até seu terreno, para aí faz a doação, né? Para a concessionária de energia, para ter acesso, né? Ao sistema, para obter na saída do transformador 220 fase neutra e 380 fase, né? Nesse caso seria com uma carga individual. E as cargas em grupo, que nas ruas, né? Ou nas vilas, na zona rural, onde um grupo de casa tem um transformador próximo e todas elas são alimentadas desse mesmo transformador, tá bom? E além disso, também tem os transformadores de instrumentação, que eles servem para medir tensão e corrente nas subestações, que é o que a gente chama de TP, o transformador de potencial, que ele vai acessar a rede de alta tensão que está chegando na subestação, seja em 138, 230, 500 kV, aí ele vai ter uma relação bem grande não é uma palavra boa, mas uma relação bem diferente de espíritos, porque tipo, ele vai ter uma relação, por exemplo, de, sei lá, 100 espiras para 1 no secundário, porque tipo, se tu tá com a tensão de entrada de 230 mil volts, aí tu quer alimentar um equipamento com 23, aí tu tem que baixar aí de 230 para 23, né? Ou seja, vai ter uma relação aí de 100 espiras no primário para 1 no secundário, ou de 1000 espiras para 1 no secundário. Deixa eu fazer aqui no lápis para ver como que seria.
se tu tem 230 mil volts e tu quer para 23, tu tem que cortar aí 4 zeros, ou seja, seria 1000 espiras no primário para 1 no secundário, para tu diminuir de 230 mil para 23, certo? Então tem esses tipos de transformadores que tem uma relação bem grande, bem diferente das espiras do primário para o secundário, que é para alimentar instrumentos na subestação. Então, tu tem um equipamento que funciona com 24 volts, né? Aí tu vai alimentar ele, ou por exemplo, 220. Então, se tu tá em 230 mil, aí tu corta 3 zeros, ou seja, uma relação de 100 para 1. Então, no primário tu vai ter 100 espiras do transformador, para no secundário tu ter uma. Para tu abaixar de 230 mil para 230 volts, né? Que seria dentro da tolerância, né? Porque tem uma tolerância de 220 para mais e para menos. Eu não sei se vocês já pegaram assim, pega uma instalação que está bem próxima do transformador, aí fase neutro tem 230 volts. E tipo, tá dentro do limite. Aí já dá para alimentar o equipamento, tá bom? Então são esses TP que a gente chama, né? Transformador de potencial, tá bom? E além disso, há os TC, que são os transformadores de corrente, que é para quê? Ele envolve o cabo, né, que está passando ali, sem ter contato físico com ele, apenas o campo magnético, tipo um amperímetro, né? Ele vai ter as espiras dele, do TC, ele vai estar envolvendo o cabo para, à medida que passa a corrente e se gera um campo magnético, ele vai captar esse campo e transformar em corrente internamente no transformador. Para a partir dessa medição, né, a partir desse valor de corrente, obter medições de valores, de parâmetros, né, de tensão, de corrente, certo? Para fazer o acompanhamento do sistema, tá bom? Então também tem esses dois tipos de transformadores, além dos de potência e dos de distribuição. Bom, então eu tô aqui com uma foto bem interessante de um quadro, né, trifásico, que é as entradas, né, ó. As entradas das 3 fases. É um circuito bem completo, foi gerado com a inteligência artificial. E acredito que esse aqui que ela gerou é de um DR, né? Por ele ter os 2 polos. E também os circuitos aqui, nesse caso, são bifásicos, que ele gerou aqui para mim, né? A gente vê as 2 entradas e as 2 saídas aí, de disjuntores, né? Mas aqui é só para exemplificar. Bom, e essa parte aqui do slide está fazendo a introdução aos sistemas de proteção e aterramento. Uma pequena introdução porque a gente vai ver cada um de forma individual, tá bom? Então aqui diz que os sistemas de proteção e aterramento, eles são essenciais para garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos. Então dispositivos como os fusíveis, disjuntores, relés de proteção, eles interrompem o fluxo de corrente em caso de falhas, né? Que nesse caso pode ser curto-circuito, né? Quando fases se tocam, ou quando a fase toca o neutro, por exemplo. Também sobrecargas, quando você alimenta circuitos mais do que foi projetado a instalação, né? Você liga mais circuitos do que foi projetado a instalação, a sobrecarga, ou seja, uma sobrecorrente. E também as sobretensões de surto de tensão por descargas atmosféricas, né? Os raios, certo? Então, são tipos de falhas que esses dispositivos, né? Os fusíveis, que são projetados para atuarem em curtos circuitos, os disjuntores, que tanto atuam em curto-circuito como também em sobrecarga,
e também os relés de proteção, que, por exemplo, tem relés de falta de fase, que eles monitoram as 3 fases. Se estão em funcionamento normal, né? Ele recebe as 3 fases, sai dele as 3 fases, para ele, em caso de falta de uma delas, ele desarmar o circuito. Por quê? Porque sistemas trifásicos, eles continuam em funcionamento quando uma delas falta, porque ainda fica duas, né? Ainda consegue manter o fluxo entre as duas. Só que sobrecarrega as duas, né? Porque deveria estar vindo a corrente em 3. Então, se a mesma corrente que era para vir em 3 está vindo agora só em 2, isso sobrecarrega componentes, cabos, né? Então, o relé de falta de fase, que eu estou dando o exemplo, é um tipo de relé de proteção. Também outros tipos de relé, esse é um dos principais, certo? Então, vamos pontuar, né? Primeiro, os disjuntores, que ele interrompem a corrente em caso de sobrecarga ou curto-circuito. Os fusíveis, que também protegem contra sobrecarga e curto-circuito. E também agora falando sobre um pouco sobre sistemas de aterramento, né? Que são caminhos seguros para a corrente em caso de curto-circuito. Por quê? Porque devemos escoar para a terra correntes indesejadas, né? Por exemplo, em equipamentos que a carcaça está com vazamento, né? Ou seja, pinturas danificadas, para evitar que nós tomemos contato com potenciais carregados, né? Para evitar descargas em nós, choques, né? Choques elétricos, como também para evitar acidentes, né? Como incêndios e tudo mais, né? Acidente com animais e tudo mais. Então, por isso que tanto as subestações, as edificações, as instalações residenciais, as cercas, as cercas de cercamento, né, rural, devem ter aterramento também. Então, todo esse preocupação para evitar que correntes indesejadas entrem em contato com pessoas, animais e edificações, tá bom? Até a questão dos para-raios, né, que vão conectar direto para o aterramento, para evitar que descargas de raios atinjam as edificações, né? Como um caminho de escoar a corrente da atmosfera para a Terra, né? Por esses caminhos aí de baixa resistência, através dos para-raios e dos cabos de aterramento, tá bom? Então, até aqui, pessoal, alguma dúvida ou tá tranquilo para vocês? Tá tudo tranquilo. Hoje não tá dando certo todo mundo não assistir. Só tá tendo certo participando. Deixa eu dar uma olhadazinha aqui, viu? 14 tem. Ótimo. Então, pessoal, agora eu vou passar para vocês as principais regulamentações e normas técnicas brasileiras com relação a esse conteúdo que a gente tá vendo, tá bom? Que aí vocês, assim, não é algo extremamente necessário, mas para efeito de material, se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante, né? Que são normas que são vigentes no Brasil na nossa área, né? Então, o texto diz que a operação e a construção de redes elétricas de média tensão são regulamentadas por normas técnicas nacionais e internacionais. Essas normas garantem a segurança, a qualidade e a compatibilidade dos sistemas elétricos. E a principal delas é a NBR 5410, né? Que é uma norma que tem por descrição as instalações elétricas de baixa tensão. Então, essa norma 5410, ela regulamenta as instalações elétricas em baixa tensão, né? Ou seja, baixa tensão vai ter lá, primeiramente, descrevendo o que é considerado para o governo do Brasil uma baixa tensão, né? Tanto em corrente contínua como em corrente alternada. E se eu não me falha a memória, a norma considera, acho que 1000 volts, se eu não me engano,
como baixa tensão, certo? Algo do tipo. Só que eu teria que abrir ela e relembrar, né? Eu já li pelo menos uma vez a NBR 5410, né? E tipo, dentro dela tem tudo, os sistemas de aterramento, né? Que são três tipos. Tem o sistema TT, tem o sistema TNS, TNCS e o sistema TN, se eu não me engano. Tem os tipos de sistema de aterramento. Lá vai ter as tabelas de condução de corrente, ou seja, vai mostrar, cabo de tantos milímetros, conduz até quanto de corrente, em qual tipo de instalação, é embutido na parede, é, é sobreposto através de canaletas, de trilhos, aérea, enfim, tem todas as especificações dentro dessa norma, tá bom? Então vale a pena conferir. Tem facilmente na internet, você coloca NBR 5410 PDF. Pronto, aí no primeiro link já vai aparecer para você o link do governo para você acessar o PDF, tá bom? Porque nela você vê tudo, todos os cálculos, todas as descrições, certo? É interessante. Bom, e nesse ramo assim da atenção da distribuição e transmissão, tem também a NBR 14.039, que fala sobre os aterramentos de instalações elétricas, certo? Essa daqui eu ainda não tive um contato assim com ela de ler, de pegar, mas acredito que é um conteúdo mais voltado para o pessoal da engenharia elétrica e civil, certo? Porque eles se dedicam assim a planejar as malhas de aterramento das edificações. Porque tem sistemas, como eu falei, o TT, que tem todas as massas conectadas. Então, toda aquela malha de ferro que vai na base da edificação é conectada ao aterramento, para ser um sistema TT. Então, essas normas, tanto a NBR 14.039 como essa IEC 60.071-1, que fala sobre isolação de equipamentos elétricos, é mais voltado para o pessoal de engenharia de materiais, que vão projetar os equipamentos, engenheiros elétricos, eletricistas, na verdade, engenheiros eletrônicos, que vão projetar equipamentos e sistemas de aterramento, engenheiros civis, né, que vão projetar aterramentos. Mas para nós, como técnicos e tecnólogos, é mais interessante ler a NBR 5410, porque está mais relacionado com o nosso dia a dia, de projetos de instalações elétricas, né, de dimensionamento, tipo de aterramento, então é mais interessante. E também na internet tem vários assim, vídeos no YouTube falando sobre, tá bom? Então vamos aí, né, para a parte dos caras que vão fazer as manutenções, né? Os caras aí que vão colocar os EPIs de eletricista, que também vai ter uma aula sobre EPI, e vão subir aí nos postes da vida para fazer as manutenções, não é isso? Tem alguém que já faz esse serviço aqui? Digam aí. Alguém? Acho que não, hein? Pronto, mas daqui um dia vão estar tudo aí, né? Beleza. Deus quiser. Amém. Então, ó, esse slide está falando sobre manutenção e segurança em redes de média tensão. Aqui diz que a manutenção preventiva, que foi um conteúdo que a gente tocou nele ontem, né? É fundamental para garantir confiabilidade e segurança das redes de média tensão. Os procedimentos de segurança devem ser rigorosamente seguidos durante a manutenção, como o uso de equipamentos de proteção individual e isolamento adequado das linhas, né? Que envolve tanto a questão de equipamentos de isolação, como botas que isolam 13.800 volts, como também aquele aterramento de segurança que é colocado para realizar o serviço, né? Que aí vai das regras de ouro do eletricista, né? Que é desligar, aterrar, proteger, impedir o religamento e por aí vai, né? Que também é um conteúdo bem interessante, que a gente, às vezes, como um extra, né? A questão das regras de ouro dos eletricistas, né? Bom, então vamos pontuar aqui.
primeiramente as inspeções, né? Então são as verificações regulares de equipamentos, que como a gente sabe, na realidade, geralmente é mais quando existe uma falha, uma falta de energia, né? Que aí as equipes se deslocam para realizar as manutenções. E as manutenções em si, que consistem em reparar ou substituir componentes defeituosos, né? Às vezes reparar um cabeamento, uma conexão, né? Que deu problema, como também a substituição. Eu até dei o exemplo do transformador, que nas redes de distribuição geralmente são apenas trocados, né? Eles deixam o transformador até ele chegar no fim da sua vida útil, quando ele como é que a gente pode dizer? Enfim, se dá uma abertura nos cabos, né? Internamente, uma abertura nos enrolamentos que ele não vai mais para canto nenhum, né? Não serve mais de nada e às vezes até ocorrem curtos-circuitos com eles e apenas eles vão lá e trocam por um novo, né? Porque para eles, para as empresas, é mais viável deixar um transformador até o final da vida útil e trocar. Boa noite, cara. Cheguei agora. Então, boa noite, Giovanni, né? Que chegou por aí. Cheguei agora, tava no Riacho. Seja bem-vindo, viu? Valeu. E por último, a questão da segurança das manutenções, que são procedimentos rigorosos para proteger o trabalhador e equipamentos também, principalmente os trabalhadores, né? Que é a questão de utilização de EPI, questão de aterramento de segurança e demais técnicas, né? Bom, aí no final desse slide, vamos falar um pouquinho sobre as tendências, né? Tem aqui uma imagem bem futurista de uma cidade, com certeza não será no Brasil, lá para os Emirados Árabes, né? Que é onde rola muito o dinheiro do petróleo. Então tá aí uma imagem bem futurística de prédios e de redes passando próximo às cidades, né? Então, pessoal, as tendências e inovações no setor de média tensão. Então, o setor de média tensão está em constante evolução, com a introdução de tecnologias inovadoras, como sistemas inteligentes de gerenciamento de energia, integração de fontes renováveis e tecnologia de armazenamento de energia, né? Então, pontuando um pouco, primeiro as redes inteligentes, que fala sobre gerenciamento e otimização das redes em tempo real, porque ultimamente a gente tem tido muito problema de pequenas quedas, né? Devido à questão da integração dos sistemas renováveis. Porque, como eu venho falando esses dias, existe uns poréns, né? Com relação às renováveis, por elas serem muito intermitentes, né? Porque durante o dia tem solação, então tem geração solar. Caiu o final da tarde, todos os parques solares saem, né, do sistema. O vento, mais ainda, ele é mais intermitente ainda, porque ele varia conforme o aquecimento e o resfriamento do planeta, né? Então tudo isso influencia no controle. Então, se você tem redes inteligentes com dispositivos que estão ali tanto controlando como gerenciando, principalmente através de inteligência artificial e outros meios, os sistemas, isso permite que possa ser tomada as decisões de quanto precisa ainda ser gerado nas hidrelétricas ou nas termoelétricas, se for o caso, para complementar a demanda por energia, né? Que é o segundo ponto, a questão das renováveis, né? Que é a integração dessas fontes, como a solar e a eólica, que apesar de elas serem grandes opções, né? Novas opções, mais opções, serem renováveis, tem também esses empecilhos, né? E terceiro, o armazenamento de energia, que está relacionado com o fato de que, em alguns casos, é interessante armazenar energia em baterias, principalmente por estarem surgindo materiais que têm uma maior capacidade de armazenamento em menos
matéria, né, em baterias menores e também baterias de uma vida útil maior, que dependendo do caso do consumidor, é interessante para economia, né, de energia. E por último, a questão da Boa noite, né? Boa Boa noite. agora, viu? Oi? Correria. E Tranquilo. E a questão da automação também, que são os sistemas de controle e monitoramento automático. Por quê? Porque se tu monitora e se tu consegue fazer o chaveamento de vai sair os parques solares eólicos, beleza, faz o chaveamento com automação, vai entrar mais usinas hidrelétricas. E se tu faz isso controlado tudo de forma automática, isso garante mais confiabilidade, mais rapidez nas inversões, né? Para evitar falhas no sistema, tá bom? Bom, então essa era uma pequena revisão aí sobre o conteúdo das redes, né, de distribuição. Aí, nesse momento eu vou dar uma interrompida na tela para a gente falar um pouco sobre, comentar. Aí se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário, esse é o momento. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu tomar aqui uma água. tá de boa, pode meter marcha. Pronto. Aí, Neto, no caso a aula vai ficar gravada, né? isso, eu tô gravando a tela nesse momento. A tela do meu celular. Pois na hora. Aí, de hoje para amanhã eu faço o piloto pro YouTube. Você já conseguindo acompanhar as aulas no YouTube? Já subiu duas, né? Eu espero que essa dê certo também, para não ficar nenhuma aula sem porque aqui no aplicativo do celular eu não consegui identificar onde é que coloca para gravar. Mas eu tô gravando na tela. Bom, aí a gente agora vai partir para uns exercícios resolvidos dos conceitos de tensão, corrente e resistência, para vocês irem fazendo uma formação de conceitos, né? Porque vocês já viram os conceitos introdutórios de tensão, corrente e resistência. À medida que a gente vai fazendo exercícios, isso ajuda a fixar o conteúdo, tá bom? Então eu vou agora passar para a próxima apresentação. Pronto, então eu abri ali e vou só agora apresentar. Acho que eu vou deixar meu... pronto, o vídeo já fica fechado automático. Pronto, tá aparecendo um slide branco para vocês? Sim. Ótimo. Aqui tá. Então vamos relembrar novamente, né? A questão dos conceitos de tensão, corrente e resistência. Então a primeira lei de Ohm, como a gente viu nesses 2 dias, ela relaciona essas 3 grandezas, né? Tensão, corrente e resistência. E a gente pode explicar a partir desse triângulo ao lado, que é o quê? Aí ela está em inglês, né? Tá aí, voltage. É tanto que eu até lembrei aqui de falar que geralmente as pessoas falam aqui no Brasil voltagem, né? A voltagem. Só que para nós que somos técnicos na área, a gente não é correto que a gente use essa palavra voltagem. Porque no Brasil é adotado a nomenclatura de tensão. Sempre que vocês forem se referir a tensão, usem a palavra tensão, não usem voltagem, tá bom? Porque é exatamente isso. Porque no inglês, o nome que é utilizado é voltage, né? Voltage.
igual tá aqui, voltage. Aí joga pro português em voltagem. Só que houve uma mudança, né? E foi adotado esse termo de tensão. Então sempre se refiram à tensão por o termo de tensão. Não usem esse termo voltagem, tá bom? Porque isso para vocês dá mais credibilidade como técnicos. Certo? Então voltando, né? A tensão, ela é a corrente A de ampere vezes a resistência R, né? Que aí está o símbolo ômega de ohms, né? Então você pega a tensão em ampere, você pega a corrente em amperes e multiplica pela resistência em ohms, para você encontrar a tensão do circuito. E de forma semelhante, para encontrar a corrente, você vai pegar a tensão em volts e vai dividir pela resistência em ohms, tá bom? E por último, a resistência em ohms que você deseja encontrar, é possível encontrá-la através da tensão em volts dividido pela corrente em amperes, tá bom? Então essa é a relação entre elas, uma relação de divisão e multiplicação. Então tá aqui, ó. V é igual a I vezes R, tensão é igual a corrente vezes resistência, resistência é igual a tensão dividido por corrente, e I é igual a V dividido por R, ou seja, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Certo? Agora vamos para questões. Então, essa primeira questão é uma questão da VUNESP, que diz o seguinte: os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são de 6 volts de tensão e 20 miliamperes. Bom, apareceu o termo milli, né? Milli se refere, na notação científica, quando você pega o valor e divide por 1000, certo? Então, esse 20 miliamperes é equivalente a 0,020 amperes, certo? 0,020 amperes. Por quê? Porque se vocês pegarem aí escrito 0,00, deixa eu botar aqui na calculadora para vocês verem. Tá mostrando na calculadora? Aqui tá. Tá sim. Tá. Pronto. 20 miliamperes é igual a 0,020. Por quê? Se tu pegar essa vírgula que tá aqui, ó, e se tu jogar ela 3 casas, tu vai para 20 mili. Por quê? Porque tu tá aí 3 casas, né? Então se tu pega 3 zeros e coloca o número 1, dá o valor de 1000. E esse termo de mili, ele é você pegar, por exemplo, pegar 1 ampere e dividir em 1000 partes, certo? Então cada parte dessa vai ser 1 mili de 1000, né? Pegar a parte inteira, o 1 ampere, e dividir por 1000. Então cada partezinha dessa vai ser 1 miliampere. E nesse nosso caso a gente está pegando 20 partes. Então a gente está pegando 20 miliamperes, tá bom? Ou seja, 20 miliamperes é quando eu pego 1 ampere, divido por 1000 e multiplico por 20. Pego 20 partes, tá bom? Ó, acho que deu para compreender esse termo de mili. Bom, vamos aqui para o cálculo, né? Ó. Isso significa que a resistência elétrica do filamento é... Então, aqui a questão pede a resistência. E como a gente viu aqui em cima, resistência é tensão dividido por corrente. E como a tensão é 6 volts e a corrente é 20 mili, a gente vai aqui na calculadora e vai pegar 6 volts de tensão e vai dividir por 0,020, certo? Porque aqui esse 0,020 eu estou mostrando em amperes, certo? Porque se eu tenho tensão em volts, corrente em amperes,
resistência em ohms, tá bom? Tem que ser na mesma notação, certo? Porque aí, ó, como mostrou o valor em milis, ele está dizendo o quê? Eu peguei 1 ampere, dividi em 1000 partes e peguei 20 partes, certo? Aí matematicamente, tu pegar esse valor aqui em ampere, 0,020, se tu joga 3 casas a vírgula, tu vai para miliamperes, tá bom? Então 6 volts dividido por 0,020 é igual a 300 ohms, tá bom? 300 ohms. Então essa é a resistência do nosso circuito, 300 ohms. Então vamos ver as opções. A, 150 ohms sempre com a lâmpada acesa ou apagada. Então se a lâmpada estiver apagada, não tem corrente passando por ela, tá bom? Só que, tipo, isso não vai mudar a resistência da lâmpada. Sempre vai ser a mesma, só que não é 150 o valor. B, 300 ohms, sim. Sempre com a lâmpada acesa ou apagada? Sim, né? Porque independente se a lâmpada está acesa ou apagada, a resistência não muda, tá bom? Aí, então a gente já sabe que é a letra B. Vamos só eliminar os outros. Letra C, 300 ohms, sim. Com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagado? Não, né? Não vai mudar a resistência. Letra D, 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagado? Não, não muda. 600 ohms? Não. Então é a letra B, tá bom? Deu para compreender, pessoal? Então tem aqui a resolução. Para a resolução da questão, é fundamental entender sobre a notação científica do miliamperes, né? Que também pode ser representado da seguinte forma, que é 20 vezes 10 elevado a menos 3, que às vezes até se torna um pouco mais complicado. Mas só você pegar aquela jogada da vírgula, certo? Que se tu tem aqui, ó, 20 mili, por causa do mili, tu sabe que é menor que 1. Menor que 1. É tu pegar 1 e dividir em 1000 partes. Então, ó, se eu pegar isso aqui, vamos fazer aqui, ó, 20 dividido por 1000. Pronto, ó. Vocês podem fazer assim, certo? Se tá lá 20 miliamperes, pega o 20 e divide por 1000, porque mili representa dividir por 1000. Então dá 0,02 ou 0,020. Porque se eu botar um zero aqui, não vai mudar nada, certo? Continua sendo 0,02. Tá bom? Então, é isso. O 6 dividido por 0,02. Tá bom? E aqui tá dizendo que é AD. Deixa eu ver por que AD. Acho que não, deve ter um erro aqui, né? Porque a resposta certa é 300 ohms. Letra B. Deve ser um erro no slide. Vamos para frente. A próxima questão diz o seguinte: determina a corrente elétrica que flui por um resistor de 1K ohms, ou seja, K também é notação científica. Só que do contrário de mili, agora em vez de você dividir por 1000, você multiplica por 1000. Então quer dizer que 1K ohms é igual a 1 vezes 1000, que é 1000. Então são 1000 ohms, tá bom? Então sempre esse K é relacionado ao termo 1000. É tanto que no dia a dia a gente utiliza muito para quilograma, né? Quilograma aparece lá kg, ou seja, se é 1 quilograma, são 1000 gramas, né? Tu pega 1 vezes 1000, 1000 vezes 1000 gramas, 1 quilograma. E aqui na elétrica, 1K ohms, 1 vezes 1000, 1000 ohms, tá bom? Então ele é submetido a uma DDP, ou seja, diferença de potencial, uma tensão de 200 volts. 200 volts. Então, ele quer saber qual é a corrente. Se a gente voltar aqui, ó, tem por aqui, ó, corrente é tensão dividido por resistência. A tensão é 200 e a resistência é 1K. Então, se a gente vem aqui na calculadora, a gente vai pegar 200 volts e dividir por 1000 ohms, né? Que é 1K.
Então isso dá uma corrente de 0,2 amperes. 0,2 amperes. Tá aqui, ó, 0,2 amperes, letra B. E poderia ser expresso também no formato de miliamperes. E como Desculpa atrapalhar, tô chegando agora, viu? certo. Como mili é 1000, a gente pegaria esse 0,2 e multiplicaria por 1000. Ou seja, seria 200 miliamperes, tá bom? 0,2 amperes ou 200 miliamperes. Tranquilo? Alguma dúvida? Tá aqui? Não. Só reiniciando aqui meu computador agora que voltou, viu? Eu tô só abrindo ele aqui. Se fosse para esperar, nós ia perder a noite esperando. Pronto, então vamos para frente. Então tá aqui a resolução, que é o seguinte. Devemos nos atentar às medidas aqui também, já que 1K ohms é igual a 1000 ohms. Certo? Então tá a resolução. Tensão, aqui tá resolvendo de outra forma. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tensão é 200, resistência é 1000 e a corrente a gente não sabe. Aí ela passou para o outro lado da igualdade, ficou 200 dividido por 1000, que é igual a 0,2, tá bom? Ótimo. Então tem uma tabelinha aqui de notação científica de corrente. As mais utilizadas, que é o próprio ampere, que é a unidade fundamental, ampere, A maiúsculo. O miliampere também é muito utilizado, que tem aí o M minúsculo e o A maiúsculo, que é 10 a menos 3, ou seja, tu pega 1 ampere e divide em 1000 partes, então cada parte é 1 miliampere. O microampere, que tá aí, ó, esse parecendo um U, só que é uma letra grega, se eu não me engano, e o A maiúsculo, microampere, que é o quê? É equivalente a 10 elevado a menos 6, que seria você pegar 1 ampere e dividir por 1 milhão, certo? Então cada partezinha dessa de 1 milhão seria 1 microampere. E por aí vai, o nanoampere, o picoampere, que são correntes bem minúsculas. Só que mais usualmente a gente utiliza o miliampere e em alguns casos, bem isolados, o micro, certo? O mili é muito utilizado e o micro também é utilizado em alguns casos, correntes bem baixas, tá bom? Mas na maioria dos casos, o mili, principalmente em equipamentos eletrônicos, miliamperes. Porque, tipo, se tu faz um cálculo e deu 0,02 amperes, fica difícil de você dizer para uma pessoa. Aí você multiplica por 1000. É 20 miliamperes. Então é mais fácil de conversar no dia a dia. Tá certo? E o micro é quando você pega 1 ampere e divide por 1 milhão, que aí dá 0,000001 ampere, ou seja, uma corrente bem minúscula. Tranquilo até aqui, pessoal? Quer isso tudo bem para vocês? A gente vai dar continuidade vendo os tipos de associações, porque se a gente pega vários resistores, a gente consegue relacionar eles para obter valores diferentes de resistência equivalente, ou seja, resistências relacionando vários resistores diferentes, tá bom? Podemos começar? Então ninguém falou nada, então vamos lá. Pode, bem tranquilo. Então, o primeiro tipo é a associação em série.
ponto 1 aqui, ó. Ou seja, quando tu pega vários resistores e associa eles, junta, né? Conecta. Então, a gente vai chamar agora de uma resistência equivalente ou uma resistência total. E em série, você soma as resistências. Então, tá aí R1 mais R2 mais até a quantidade de resistores que tiver. Então, ó, quando eu pego dois componentes de um circuito encontrados associados em série, aí um dos terminais de um está conectado ao terminal do outro e ele é percorrido pela mesma corrente, certo? Então tá aqui, ó, temos um exemplo. Temos uma fonte de tensão contínua que a gente chamou de U. Esse traço maior é o polo positivo e o traço menor é o negativo. Então a corrente sai do positivo, percorre o resistor 1, aí depois o resistor 2, o resistor 3 e volta para a fonte. Então, ó, percebam que um dos lados do resistor 1 está conectado no positivo da fonte. O outro lado do resistor 1 está conectado em um lado do resistor 2, certo? Isso é a ligação em série. E o outro lado do resistor 2 está conectado no primeiro lado do resistor 3. E o outro lado do resistor 3 está fechando o circuito, conectando o negativo da fonte. Ou seja, quando tu conecta a saída de um resistor na entrada de outro, saída de um resistor na entrada de outro, e depois faz o fechamento com a fonte, tu está conectando eles em série, né? Um após o outro, série, no formato que está aí, tá bom? A entrada de um conectado a saída de um conectado na entrada do outro, certo? Deu para compreender? Sim. Ótimo, ótimo. Então, ó, quais são as características desse circuito? É que uma mesma corrente percorre todos os resistores. Aí vai ter uma corrente I que vai passar pelo resistor 1, vai passar pelo resistor 2 e vai passar pelo resistor 3 e vai voltar para a fonte, certo? Então, em um circuito em série, a corrente é a mesma em todos os resistores. E a tensão, ela é diferente nos resistores. Por quê? Porque quando a corrente sai da fonte, aí passa pelo resistor 1, vai ter uma queda de tensão no resistor, devido à resistência dele, que vai ser a corrente I vezes a resistência R1. Então, por exemplo, se a gente tem uma tensão de 12 volts e tem um resistor R1 de... Deixa eu ver um valor fácil de fazer a conta. De 1 ohm ou de 10, por exemplo. Então, se eu tenho a tensão de 12 volts e a resistência de 10 ohms em cada um, tipo 10, 10 e 10. Então, se eu tenho 3 resistores, cada um tem 10 ohms, eu vou somar eles. 10 mais 10 mais 10, que dá 30, né? Então, a resistência total do circuito é 30 ohms. Aí, se eu pego 12 e divido por 30, vamos aqui na calculadora. 12 dividido por 30, dividido por 30, é 0,4 amperes, ou 400 mili. Então, vamos adotar o 0,4. Então, quer dizer que a corrente desse circuito é 0,4 amperes. Aí, quando essa corrente de 0,4 amperes chega no resistor 1 e a resistência dele é 10 ohms, então quer dizer que eu vou ter uma queda de tensão de 0,4 amperes vezes 10 ohms, que é 4 volts. Então, no resistor R1 vai ter uma queda de tensão de 4 volts, certo? Então, vai passar para o resistor R2 uma tensão tipo do resistor R2, da entrada do R2 para o negativo da fonte, vai ter uma tensão de 12 volts menos 4 da queda de tensão de R1, ou seja, uma tensão de 8 volts de R2 para o negativo da fonte.
E como R2 é também de 10 ohms, né? Então eu vou aqui multiplicar o 0,4, desculpa, o 0,4 da corrente vezes os 10 ohms, que também é mais 4 volts. Então vai ter outra queda de tensão de 4 volts no R2. E se a gente medir da entrada de R3 para o negativo da fonte, que é o tracinho menor, vai ter mais 4 volts, certo? Porque é 0,4 amperes vezes 10 ohms, tá bom? Então são tensões diferentes. A tensão da entrada de R1 para o negativo da fonte é 12, de R2 para o negativo da fonte é 8 e de R3 para o negativo da fonte é 4 volts. Então são tensões diferentes em cima de cada resistor devido à queda de tensão, certo? Então essa é a característica do circuito série, mesma corrente e tensões diferentes, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Agora vamos para a ligação em paralelo. Então, o tópico 2 é a ligação em paralelo. E em paralelo, a resistência equivalente ou a resistência total é 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3. Então, os resistores são ligados de modo que a corrente elétrica ela se divide ao passar por eles. A resistência elétrica equivalente será sempre menor do que a menor das resistências. Vejam isso, né? A resistência equivalente ela sempre será menor do que a menor das resistências. É uma regra, tá bom? Então aqui está o circuito. Vejam, ó, que está aí a fonte V, que a gente chamou de V. Ela tem um polo positivo do traço maior e um polo negativo do traço menor. Dela sai uma corrente I. Aí, ó, vejam o tipo de ligação. Eu tenho agora também R1, R2 e R3. E vejam que, ó, um lado dos resistores estão conectados e o outro lado está conectado, certo? Está conectado entradas com entradas e saídas com saídas de cada resistor, certo? Estão vendo a diferença do série para o paralelo? No série a gente tinha a saída de um conectado na entrada do outro. Já no paralelo não, são entradas conectadas e saídas conectadas. Aí, ó, de um lado tá o positivo da fonte conectado em todas as entradas dos resistores. E do outro lado tá todas as saídas dos resistores conectadas no negativo da fonte. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tudo jóia. Ótimo. Então o que acontece? Como o positivo da fonte está conectado na entrada de todos os resistores e o negativo conectado na saída de todos os resistores, isso significa que em cima de cada resistor tem a mesma tensão, a tensão da fonte. Se essa fonte for de 12 volts e eu meço em cima da fonte, eu vou ter 12 volts. Se eu meço em cima de R1, de um lado e outro de R1, tem também 12 volts. Em cima de R2, também tem 12 volts. Em cima de R3, de um lado e se eu medir de um lado para o outro de R3, também tem 12 volts, tá bom? Então, no circuito em paralelo, a tensão é a mesma em cima dos resistores, certo? A tensão é a mesma. E, porém, a corrente agora é que é diferente. Por quê? Eu tenho aqui esses nós, que a gente chama de nós, né? Que vem de uma lei. Então, ó, eu venho com a corrente total, aí desce por R1 uma corrente I1, aí segue a corrente I menos a corrente I1. Aí essa corrente, aí desce outra corrente que a gente chama de I2, que vai ser I menos I1. Aí para R3 vai uma corrente I3, que é I menos I1 menos I2. Aí chega aqui embaixo, ó. Nesse fio aqui de baixo, ele é I3. Aí aqui nesse ponto, ele se junta com I2, se junta com I1 para voltar para a fonte com uma corrente I, certo? Então ela se separa em cima
e se junta embaixo para voltar para a fonte, tá certo? Então, as correntes são diferentes em um circuito em paralelo, tá bom? E a resistência equivalente, você faz da seguinte forma. Digamos que eu tenho aí R1, R2, R3 com o mesmo exemplo, cada um com 10 ohms. Então, para tu descobrir a resistência equivalente, tu vai fazer 1 dividido para 10 mais 1 dividido para 10 mais 1 dividido para 10. Era bom eu ter colocado aqui entre parênteses para não misturar os cálculos, só que eu acredito que não vai alterar o valor. Aí o que acontece? Dá 0,3. Então a resistência equivalente, ou melhor falando, 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 0,3. Então eu pego esse 0,3, pego 1 dividido por 0,3. Então a resistência equivalente é 3,33 dos 3 resistores. Ou seja, é uma resistência menor, não é? Porque aqui diz, a resistência equivalente será menor do que a menor da resistência. Nesse exemplo, todas são iguais, 10, 10 e 10. Logo, 3,3 é menor que 10, né? Então quer dizer que está dentro do esperado, certo? A resistência equivalente é 3,3. Aí, pessoal, geralmente esse cálculo confunde um pouco a gente, porque você tem que primeiro dividir, né? 1 dividido para a resistência, que é 10 ohms, aí somar, aí de novo, 1 dividido pela resistência de R2, que também é 10 ohms, mais 1 dividido pela resistência de R3, que também é 10. Aí dá esse valor. Aí você pega o número 1 e divide por esse valor, de 0,3, que dá 3,33 ohms. Só que também, quando é só duas resistências, por exemplo, se fosse só R1 e R2, você poderia fazer a multiplicação de R1 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2, que seria o quê? 10 vezes 10, que é 100, dividido por 10 mais 10, que é 20. 100 dividido por 20, que é 5, né? Aí agora, junta R3, né? Que seria 5 vezes 10, a multiplicação, 50. Dividido por 5 mais 10, que é 15. Vejam que também dá 3,33. Ótimo. Beleza. Deu para compreender? Que aí, com o tempo, vocês vão aprender nas fórmulas. Bom, e por último, tem as ligações mistas, que envolvem ligações em série e em paralelo. Então, primeiro, a gente encontra os valores da associação em paralelo para depois somar em série. Então, tem aqui um circuito com 5 resistências. Eu tenho uma fonte de tensão V, né? Tem um polo positivo, está simbolizado com o traço maior, e o polo negativo, simbolizado com o traço menor. Eu chamo essa fonte de V, que ela pode ser 5 volts, 12 volts e por aí vai. Bom, aí tem aqui, eu tenho R3 em paralelo com R4, porque tem, entradas conectadas, saídas conectadas. Aí para eu descobrir a resistência deles, eu vou fazer R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Aí vai ficar um resistor só aqui no meio, em série com R5. Aí eu faço a associação de R3 com R4 mais R5, porque está em série, né? Somo. Aí vai ter só um outro resistor aqui, nesse ponto. E embaixo tem R1 em série com R2, né? Saída de R1 conectada na entrada de R2. Aí eu faço a soma de R1 mais R2. Aí vai ficar só um resistorzão em cima e outro resistorzão embaixo. Aí faço o paralelo de R3 paralelo com R4 em série com R5.
em paralelo com R2, em série com R1, certo? Que aí seria a soma, desculpa, a multiplicação dividida pela soma. Eu sei que fica um pouquinho difícil de entender, porque a gente está aqui no slide, né? Se fosse na lousa, seria bem mais interessante a aula presencial. Mas vamos jogar aqui alguns valores para a gente exemplificar. Vamos dizer que R1, vamos dizer assim, R1 é 1 ohm, R2 é 2, R3 é 3, R4 é 4 ohms e R5 é 5 ohms. Aí primeiro a gente vai fazer R4, que é 4 ohms, em paralelo, né, com R3, que é 3 ohms. Então a gente vai fazer o produto dividido pela soma, que é o que? 4 vezes 3, que é 12, dividido por 4 mais 3, que é 7. Então isso dá 1,71. Então eu tiraria R3 e R4 e colocaria apenas um resistor do valor de 1,71 ohms, certo? Em paralelo com em série com R5, que é de 5 ohms. Então eu iria somar 1,71 mais 5, isso daria 6,71. Então aqui nesse braço de cima teria apenas um resistor de 6,71. E embaixo tem o que? Em série com 2. Então seria 1 mais 2, que é 3. Então eu faria em cima 6,71 vezes 3, né? Seria a multiplicação, vezes 3, daria 20. Aí eu dividiria por 6,71 mais 3, que daria 9,71. Então seria 2 ohms a resistência equivalente desse circuito, certo? À medida que vocês forem treinando, vocês vão pegando o jeito da coisa, tá bom? Então, resumindo, a associação em paralelo tem a mesma tensão em cima dos resistores, só que correntes diferentes, porque a corrente vai se dividindo em cada braço do circuito. E já a associação em série é uma mesma corrente que percorre todos os resistores em série, porém existe uma queda de tensão em cada resistor. Por isso, a tensão na DDP, a diferença de potencial é diferente, certo? De cada resistor para a fonte. Se você pega o negativo da fonte como referência e você mede de cima do resistor, certo? Aí vamos adiante. Temos agora um exemplo de uma questão da UEL, que diz o seguinte: um resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor, sendo a corrente elétrica total na associação igual a 4,5 amperes. Então, está perguntando o valor do segundo resistor em ohms é de... Está aqui o exemplo embaixo. Ele não diz qual é o valor da fonte de tensão, certo? A gente coloca aqui como V1. Tá? A fonte V1, positivo e negativo. E ele disse que eu tenho um resistor de 10 ohms, a gente chamou de R1, e por ele passa 3 amperes. E tem um resistor R2 que a gente não sabe o valor, mas a gente sabe que a corrente total do circuito é 4,5 amperes. Ou seja, sai aqui do positivo 4,5, aí 3 amperes desce por R1 e 1,5, né, que seria o complemento do 4,5, 1,5, vai por R2. Logo, se a gente multiplicar aqui R1 vezes a corrente de R1, corrente I1, que é 3, então seria resistência vezes corrente, que é a tensão. Então, R1, 10 ohms, vezes 3 amperes é 30 volts. Ou seja, eu sei que a fonte tem 30 volts. Porque desses pontos aqui, dos nós, aqui em cima e aqui embaixo, é o mesmo ponto de conexão do positivo e do negativo da fonte.
Então eu tenho 30 volts em cima da fonte, tenho 30 volts em cima de R1, que é 10 ohms, vezes 3 amperes, e tenho 30 volts em cima de R2. Então, ó, pessoal, vejam que agora eu sei que a tensão em cima de R2 também é 30 volts, por estar ligado em paralelo com R1. E como eu sei que a corrente total é 4,5 e que 3 amperes desce por R1, então o restante é 1,5. Então eu sei tensão eu sei tensão, que é 30 volts, e sei corrente, que é 1,5 amperes. Então, para eu saber a resistência, se a gente pegar aqui o triângulo, para vocês dando uma relembrada, se eu quero saber a resistência, é tensão dividido por corrente, né? Tá bem aqui, ó. Resistência é tensão dividido por corrente. Então, eu vou pegar os 30 volts da fonte, que eu descobri através de R1, vezes a corrente que passa em R1, dividido, eu pegar a tensão de 30 volts, dividido pela corrente de 1,5, que é o restante que desceu por R2, para voltar 4,5 para a fonte. Então, se eu fizer aí, ó, 30 vezes dividido 30 volts dividido por 1,5 amperes. Então, a resistência de R2 é 20 ohms, né? Que foi encontrada através da tensão dividido pela corrente. Tensão 30 volts dividido pela corrente de 1,5 amperes, 20 ohms, tá bom? Então, essa resistência R2 desconhecida é de 20 ohms, que aqui nas opções seria a letra C, 20 ohms, beleza? Tudo bem, pessoal? Digam aí, por favor. Tudo tranquilo por aqui, tudo ok. Ótimo. Então vamos adiante. O slide agora nos mostra a resolução, que seria: a questão pede o valor de tensão, que pode facilmente ser descoberto através da lei de Ohm, que diz que V é igual a R vezes I. Então, V é igual a 10 ohms de R1 vezes 3 amperes de I1, que seria 30 volts, a tensão da fonte. Então, a corrente total, como é 4,5, e a corrente do resistor R1 é 3 amperes, o restante seria 1,5 amperes. Logo, como a DDP em cima de R2 é igual a de R1, que é igual a da fonte, seria de 30 volts. E como, pegando a mesma fórmula aqui, né, ó, V igual a R vezes I. Então, tensão é 30, resistência eu não sei, corrente é 1,5, eu passaria o R para o outro lado, ficaria 30 dividido por 1,5, que no caso seria 20, tá bom? 20 ohms. Aí, pessoal, eu vou só pegar uma água aqui para mim, viu? Eu volto logo. Aí, não aprender alguma coisa aí, não. Pai, deu pra entender um bocado de coisa aí assim mesmo. R1, R2. A voz fina vai estar com tudo dentro, viu? Tá focado aí, bicho. Voltei. Vocês estão com alguma dificuldade assim, entender o conteúdo? Não, tranquilo, viu? Primeiro mesmo aí. Tá de boa, tá de casa aí, entendendo. Pronto, que a gente vai ver vários exemplos, né? Que aí a gente vai formando o conhecimento, tá bom? Aí, ó, vamos agora deixar um pouco de lado os exemplos e vamos falar sobre os tipos de resistores. Então, tem os resistores fixos, ou seja, eles têm um valor fixo, que não muda. Que eles podem ser dos materiais de filme de carbono, pode ser de filme metálico, pode ser fios de precisão, dentre outros. Como também tem os resistores variáveis,
que você pode ajustar manualmente o valor, que são aqueles potenciômetros que a gente encontra muito em aqueles rádios antigos, né? Que você varia o volume, por exemplo, certo? Então você varia a resistência. Que aí também tem os trim pods, certo? Que são resistores variáveis, que à medida que você muda o cursor dele, você muda a resistência. Então tem aqui alguns exemplos. Resistores de carvão. Então ele tem um bastão de carvão granulado e as conexões metálicas e por fora o envoltório isolante, certo? Aí está um exemplo de resistor. Aí o próximo seria o resistor de filme metálico barra carvão, né? Então ele é dos dois tipos. Ele tem um bastão de cerâmica e ele é revestido com um filme de carbono ou metal. Aí tem as conexões elétricas. Então nesse corte em espiral a gente vê as tiras do material resistivo, né? Ele é formado por tiras e por fora tem a isolação, né? Certo? Aí tá aqui uma foto do resistor de filme metálico carvão. Aí o próximo seria um resistor de fio de nicromo. Internamente ele tem as conexões metálicas, tem a isolação de cerâmica por fora e por dentro internamente tem fios de nicromo enrolado em um bastão de fibra de vidro, tá bom? Tá aqui o bastão de fibra de vidro e o fio enrolado de nicromo, certo? Que acredito seja de níquel e cromo. Aí tá aqui uma foto do resistor de nicromo. Certo? São alguns tipos, só para a gente dar um exemplificado. Aí também vocês perceberam acredito que vocês perceberam que no corpo do resistor tem essas faixas coloridas, né? Que é o que a gente chama de código de cores de resistores. Para quê? Para através desse código você saber qual a resistência do resistor sem precisar fazer uma medição com o multímetro. Então, é da seguinte forma: você pega ele da esquerda para a direita, colocando essa faixa separada do lado direito. Aí a primeira faixa ela representa o primeiro valor do resistor, certo? Que aí, ó, se ele for preto, ele vale 0. Aí, se for marrom, vale 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, branco 9. Primeiro número, né? A segunda faixa é o segundo número, que do mesmo jeito é preto 0, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, branco 9. Para quê? Vamos pegar o exemplo do primeiro. O primeiro é verde, então verde é 5. Aí a segunda faixa do primeiro é azul. Azul é 6, então é 56, né? 56. Aí a gente precisa ver se é 56 ohms, se é 560, se é 5.600, que aí vai depender da faixa 3, que é o que a gente chama de multiplicador, certo? Multiplicador. Aí o multiplicador do primeiro resistor do exemplo aí é amarelo, que vale 4. Ou seja, a gente vai multiplicar por 10.000. Então, é 56 vezes 10.000, 56.000 ohms, certo? Então, esse primeiro resistor ele é de 56.000 ohms. Deu para compreender, pessoal? Como é a jogada aí? Aí vamos para o segundo, esse resistorzinho aí em azul. Primeira faixa dele é vermelha. Vermelho é 2. Vamos... Meio complicado, mas já vai ir pegando aos poucos. Pronto, aí a gente vai vendo os exemplos, que aí vai dando para ir pegando, né? Pronto, vamos aí para o segundo exemplo. Ele é um resistor de precisão, então ele possui 5 faixas. Eu ainda nem falei sobre a última, que é a tolerância, mas é o mais simples de entender a tolerância. Aí, ó, esse em azul aí, a primeira faixa dele é vermelha,
que vermelho é 2, né? A segunda é laranja, que é 3. Então, até agora 23. A terceira é violeta, que é 7. Então, tenho 237. Tá dando para acompanhar, ó. Vermelho 2, laranja 3, violeta 7. 237. Aí o preto, na quarta faixa aí, ó, ele vale 1. Certo? Vale 1. Então, é 237 vezes 1, que é 237 ohms. 237 ohms. Tá bom? Vermelho equivale a 2, laranja 3, violeta 7. 237. E o preto... Sim? Neto, só uma dúvida. Os primeiros sempre, ele é multiplicado pelo último? Os primeiros, as primeiras 2 ou 3 faixas, tipo, se for num de 4 faixas, que não tem tanta precisão, a primeira e a segunda faixa é a que forma um número. E a terceira é o multiplicador. Nesse caso, esse de baixo aí tem 3. E por último tem o preto. Nesse caso, multiplica essas 3 cores pelo preto. Isso. Se no lugar desse preto aí fosse o amarelo, multiplicava pelo esse amarelo, certo? Que era 10.000. Ah, entendi. Certo? Se fosse, ó, as 3 faixas, vermelho 2, laranja 3 e violeta 7, 237. Se a quarta fosse laranja, era 10.000. Então seria 237 vezes 10.000, que seria 237 mil. Certo? Deixa eu ver. 237 vezes 10.000. Acredito que esse aqui na minha cabeça é 237 vezes 10.000. Eu não tá mostrando isso aí, não. É 2.300.000 ohms. 2.370.000 ohms. Ou seja, 2 mega. Entendi. Entendeu, né? Sim. Aí, pessoal, ó. A última faixa que fica separada é a tolerância. Que vejam, do primeiro resistor é prata. Então aqui, ó, o prateado, a tolerância é de mais ou menos 10%. Ou seja, eu posso variar esse valor no real, na medição, com o multímetro. Ele pode variar para mais ou para menos de 10%. Ou seja, um resistor de 10 ohms com a tolerância de 10%, ele pode variar para 9 ou para 11 ohms, tá bom? Aí o segundo aí, ó, a última faixa que está separada é marrom. Então, ele é 1% de tolerância. Logo, ele pode variar para, por exemplo, se a gente pegar um exemplo de um resistor de 100 ohms, 1% de 100 seria 1. Então, ele poderia variar de 99 para 101, que seria uma resistência mais específica, né? Sem muitas variações. Tá bom? Então, ó, tá aí no exemplo, o de cima é 560k ohms. Por quê? Primeira faixa verde, 5. Segunda faixa azul, 6, 56. A terceira já é do multiplicador, porque ele é um resistor apenas de 4 faixas. Amarelo, a terceira faixa é amarela, que vale 4, que é equivalente a 10.000, 10k. Então eu faço 56 vezes 10.000, que é 560.000, né? Naquela hora acho que eu falei errado. É 56 vezes 10.000, que é 560.000. Desculpa, 560.000, ou seja, 560k. E tolerância de 10%, ele pode variar de 10% para mais ou para menos, por a faixa ser prateada, tá bom? E o segundo exemplo, que é vermelho, laranja, violeta. Vermelho é 2, laranja é 3, violeta é 7, 237. E como ele tem a quarta faixa preta, é vezes 1,
Então é 237 vezes 1, 237 ohms. E a última faixa, a quinta faixa, em marrom, ele significa, mais ou menos 1% de tolerância. Ou seja, esse 237 pode variar 1% para mais ou 1% para menos, tá bom? Então isso é o que a gente chama de código de cores de resistores, certo? Vamos ver o que ainda tem por aqui. Tem aqui um exemplozinho para a gente fixar melhor. Então diz assim, ó, encontre o valor nominal, máximo e mínimo dos códigos de cores abaixo. Então eu tenho aí o primeiro, marrom, 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 dourado. Então tá aqui a resolução. Aqui já é outro exemplo. Outros exemplos. Então, vamos pegar da tabela de cima. Seria marrom, marrom, que seria 1, seria 11, né? Ao terceiro, marrom. Marrom no multiplicador é vezes 10. Então seria marrom, marrom, 1. Aí vezes 10, 11 vezes 10 é igual a 110. É o que está aqui embaixo? Isso. 110 ohms. E o último é dourado. Dourado, ele é mais ou menos 5% de variação. Então nessa letra A seria 110 ohms, mais ou menos 5%, que aí poderia variar para 115,5 ou para 104,5, certo? O segundo exemplo, letra B, amarelo, amarelo é 4, violeta é 7, então seria 47. O terceiro é vermelho, vermelho para multiplicador é 100, então seria 47 vezes 100, que seria 4.700. 4.700 ohms. E o último é prata. Prata é mais ou menos 10%. Então, o valor nominal seria de 4.700 ohms, mais ou menos 10%. Que poderia ser pode variar de 5.170 máximo a 4.230 mínimo. E por último, a letra C, laranja é laranja, laranja é 3, seria 33. Marrom é 1. Marrom para o multiplicador é 10. Então seria 33 vezes 10, que é 330. 330 ohms. Mais ou menos 5%. Ou porque a terceira faixa também da letra C, a quarta faixa da letra C é dourado. Dourado é mais ou menos 5%. Então ele poderia variar de 346,5 a 303,5 como valor mínimo, tá bom? Deixa eu ver se é isso aqui ou são mais 3 exemplos. São mais exemplos, tá bom? Que aí vocês podem pegar no slide depois. Aí já são aí 21 horas e 3 minutos. Eu acredito que por hoje é mais que suficiente, não é isso? Então até a próxima aula de amanhã, se Deus quiser. Desejo a vocês bom descanso. Que vocês possam aí estar revisando esse conteúdo. Aí eu tô aqui interrompendo a gravação para o pessoal que vai assistir depois.